Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos, mais uma vez aqui para vocês, queridos internautas, e com o nosso querido parceiro e amigo, Dr. Rafael Tirello. Seja bem-vindo. Obrigado novamente, né? Agradecer o convite com essa visita. Vamos colaborar aí com os espectadores, né? No caso. As dúvidas, Muitas, né? Muitas dúvidas. Como vocês já sabem, quem não sabe, Dr. Rafael Tirello é advogado, área trabalhista, e ele sempre contribui aqui com o programa Olho a Olho com Cida Campos, tirando as dúvidas de vocês e minhas também, claro. Dr. Rafael, como eu havia dito, muitas perguntas. Em tempos de crise elas aumentam. Aumentam, é verdade. Quem trabalhou de carteira assinada entre 1999 a 2013 pode pedir revisão do saldo FGTS, Dr. Rafael? Essa ideia é uma dúvida que tem surgido aí nos últimos tempos, principalmente aí por conta da difusão de informações, né? Acho que seria até bom de explicar, porque muita gente não sabe nem o que é o FGTS, Sim. o que é correção e tudo mais. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né, que todo trabalhador de carteira assinada, inclusive rural, ele tem direito, né? Todo mês ele rende 8% em cima da remuneração, que a remuneração incide horas extras, etc, etc. E o que acontece? Essa porcentagem ela é depositada numa conta vinculada, a conta do FGTS, né? E naturalmente todo o dinheiro que fica depositado, ele vai sofrendo os índices de correção e tudo mais, porque até então, muito embora ele seja de direito do trabalhador, o trabalhador não tem ele à disposição o tempo todo, são casos específicos. É o caso da demissão sem justa causa, caso de doença, tem a questão também para se adquirir casa própria. Então assim, ele fica depositado nessa conta e somente nas hipóteses de retirada que o trabalhador consegue sacar esse dinheiro. E durante os anos, o índice que foi aplicado ao FGTS era o TR, né, que eles chamam de taxa de referência. E a correção do FGTS ficava mais ou menos em torno de 3%, juros e a correção ali. Só que nos últimos anos, principalmente aí na última década, 99 a 2003, 2003 a 2013, nós passamos por um período de grande inflação, mudanças de nossa moeda. Então o que acabou acontecendo? Em 2013 chegou-se à conclusão que a correção aplicada, aquele dinheiro do trabalhador, não correspondia nem mesmo à inflação, né? Então assim, era um dinheiro devido ao trabalhador, né? E que na verdade ficava à disposição do governo e o governo não aplicava a correção que deveria ser feita, ser justo, né? Para não ferir a nossa Constituição Federal e a CLT. Tendo em vista isso, foram propostas assim, ações em massa para o nosso país, né? Não tem um número exato, mas são muitos trabalhadores. Nós estamos falando aqui de uma média, vamos colocar aqui de 50 mil, 60 mil, 100 mil ações, Nossa. Assim, dependendo do estado. Então, assim, muita ação. E isso chegou na justiça como um avalanche, né? A Caixa Econômica contestou em todas. E até então a Caixa sempre ganhou esses processos. Por quê? O argumento falava, não, a taxa é essa e não tem correção. Até que um dia começaram a aparecer as decisões favoráveis ao trabalhador, né? Então assim, aí então que foi uma enxurrada de ações. E o que acontece? O maior argumento dessas ações é justamente a correção, né, desse diferencial para que seja justo, né? Que o trabalhador receba o FGTS corrigido de maneira justa. E o último cálculo que fizeram, mais ou menos, a gente está falando de uma diferença de 200 bilhões de reais. E depende Pesado. Pesado. Tem hipótese aí que foi se verificado que o trabalhador tinha um direito de recebimento de 80% de diferença no FGTS. Porque dependendo do salário, isso vai aumentando, né? E o que acontece hoje? Tendo em vista essas quantidades de ações, a Justiça tomou a decisão de suspendê-las, né, para que fosse apurar tudo de uma vez só, né? É uma maneira mais fácil do nosso espectador entender. E hoje nós temos dois problemas, que é o STJ e o STF, não decidiram ainda sobre este assunto, ficando... São os tribunais. São os tribunais. O STF é o último, né?
Saindo a decisão do STF, esse assunto vai ser resolvido, né? Eu acredito, é uma opinião pessoal, que o STF vai se posicionar a favor, né? Agora, o que vem da justiça a gente tem que esperar, a gente não tem assim, uma certeza, né? E não tem data também prevista. Não tem. E aí a situação se agravou ainda com a situação econômica do nosso país. Que não está fácil. Não está fácil, né? Então, assim, e teve o problema da corrupção também. E eu acredito que um dos fatores que incentivou essa pesquisa e tudo mais foi a questão da corrupção, porque ficou constatado em muitos processos que o fundo de garantia era utilizado no meio da corrupção. Aí que vai aparecendo a diferença, né? E eu acho que ainda vem muita coisa por aí. Vem. Eu acho que isso aí é uma bola de neve. Começou a futucar tem muito pouco tempo. Isso, então, falando de coisa de 10, 15 anos, vão aparecendo essas coisas. Infelizmente. Né? Infelizmente. Até porque nós, né, a população é quem paga isso Exatamente. tudo. Nós estamos sempre pagando o pato, Exatamente. né? E a conta, claro. Exatamente. Mas então isso pode acontecer favorável, mas não sabe-se quando. Exatamente. E quem quiser entrar com Sim, ação... a ação ela pode ser proposta, certo? A pessoa deve procurar aí um advogado de confiança, né? Que deve verificar a conta vinculada ao FGTS para apontar a diferença, né? Ele vai aplicar o índice de correção que está sendo proposto, que é o INPC, para ver essa diferença e propor essa ação em face à Caixa Econômica. Uma coisa que é interessante lembrar é que muita gente acha que essa ação é contra a empresa que ela trabalha ou que ela trabalhou. Não é nada disso. Bom, bem não é lembrado. nada disso. Ela é em face à Caixa Econômica. Até então, a empresa que a gente trabalha, ela não é responsável por guardar o FGTS. Sim, né? ela é responsável por depositar. Exatamente, ela tem que depositar todo mês. A conta fica vinculada lá na Caixa Econômica. E assim, a pessoa propondo essa ação, ela vai ser suspensa, ela vai ficar, digamos assim, congelada, né? Por ser uma ação repetitiva. E ela fica dependendo justamente desse julgamento em última instância para resolver, por fim, esse assunto. No tribunal. Exatamente. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já, não saia daí. Olho a Olho, com Cida Campos. A rescisão por justa causa é possível homologar pelo sindicato ou no Ministério do Trabalho? Veja bem, hoje em dia eu acredito que todas as categorias estão abrangidas, estão tendo assistência técnica dos seus próprios sindicatos. Então, assim, quando nós falamos de rescisão contratual, ela automaticamente passa pelo sindicato, né? E o Ministério do Trabalho e Emprego seria, no caso, o resguardo, né? Em caso de inexistência de um sindicato. O sindicato tem justamente o dever de verificar se essa justa causa está correta, né? Seria, assim, o objetivo primaz dele, né? Então, assim, se ele constatar que a justa causa é correta, ele vai homologar, sim, a rescisão desse funcionário. Então, quer dizer que pode acontecer. Sim, a justa causa. Tudo ok. Pode, a justa causa é prevista em lei, né? E para quem não sabe, o que acontece? Eu acho que talvez seja até uma dúvida dos nossos espectadores, o que é justa causa, né? Eu vou lhe perguntar isso. Então pode aproveitar? Claro. Veja bem, a CLT, a Consolidação da Lei de Trabalho, ela prevê algumas sanções para o seu funcionário, né? Para o trabalhador, no caso, perdão. E o que acontece? O empregador, na condição de fiscal ali, ele deve aplicar unicamente essas sanções. Hoje em dia nós temos a advertência, a suspensão e a demissão por justa causa. Muita gente acha que a justa causa ela só pode ser aplicada depois que as outras duas já foram aplicadas, né? Ela não é bem assim, né? Na lei do trabalho ela não determina que para a justa causa eu tenho que ter uma advertência, eu tenho que ter uma suspensão, etc, etc. Nada a ver. Nada a ver. Uhum. Por exemplo, eu posso cometer uma falta e ser advertido, ou ficar suspenso, ou até mesmo receber a justa causa. Agora, o que a CLT e a nossa doutrina e a jurisprudência ela determina? Que essas sanções elas devem ser aplicadas na sua particularidade. Igual, por exemplo, a justa causa, obviamente, ela é aplicada na falta grave, né? É quando aquela falta ou aquela condição ali que o empregado expôs a sua condição de trabalho, ela não tem como se firmar mais, né? E o que acontece? A justa causa ela pode ser tanto isolada ou às vezes um conjunto de faltas que depois de mais uma falta ela acaba sendo gerada.
Na CLT nós temos diversas previsões de justa causa. A embriaguez constante ou a embriaguez no serviço, veja bem, são duas hipóteses, a embriaguez constante ou a embriaguez no serviço. O abandono de emprego, a indisciplina, a insubordinação, uma série de causas. A violação de segredo de empresa, né? Por exemplo, para quem trabalha em empresa que mexe com valores, ou até mesmo produção industrial, que tem aquele segredo de produção, o simples fato de se revelar é uma hipótese prevista na lei. É mesmo? Exatamente. Então fiquem atentos, viu? Então, assim, pode ser que o funcionário não tenha cometido nenhuma dessas, mas que ele venha faltando, o empregador advertiu, suspendeu, ele continuou faltando. Isso no final se torna uma condição assim, insuportável, né? E o trabalhador o empregado acaba recebendo a justa causa, por conta dessas faltas numerosas. Veja bem, uma coisa que deve ser deixado bem claro, principalmente para quem é patrão, é que as sanções previstas na CLT, elas são isoladas. Eu não posso aplicar uma suspensão, uma advertência e depois uma justa causa. O que quer dizer com isso? Por exemplo, se eu cometi uma falta, eu vou ser advertido. Acabou. Se eu cometi outra falta, posso ser suspenso. Acabou. E se eu cometi uma terceira falta, eu posso receber uma justa causa, dependendo do que for. Jamais eu posso aplicar uma justa causa cumulada... que já foi feito. Exatamente. Por exemplo, o trabalhador foi suspenso e quando ele voltou, ele foi mandado embora por justa causa. Não posso fazer isso. E uma coisa também que as pessoas não sabem é que se ela discorda do motivo da justa causa, ela pode ser discutida na justiça, né? É proposta uma ação na Justiça do Trabalho para reverter essa justa causa em demissão sem justa causa, né? Nesse caso de faltas, como que o empregado ou empregador prova? A não ser, ele só vai ter provas quando tem um livro de ponto, ou quando ele tem o cartão de ponto, ou quando ele tem imagens, porque ao contrário não tem como provar. Exatamente, né? Por exemplo, o controle de ponto é uma prova, né? Agora, por exemplo, se sua empresa não tem um controle de ponto, testemunha outros funcionários, você vai fazer uma notificação e vai notificar aquele funcionário por AR ou quando ele retornar do serviço e vai pedir a testemunha para assinar. É um meio de prova também, muito comum, e principalmente quem tem uma empresa de pequeno porte, né, que não tem o controle de ponto obrigatório. Entendeu? Mas tem que ficar atento, né? O tempo todo. Existe em algumas empresas que eles colocam lá, é proibido usar o celular. Ponto. Hoje existe vários meios de comunicações, a internet está em todos os lugares, né? Principalmente no celular. WhatsApp, a Face, a Instagram. Pois bem, o funcionário que fica nas redes sociais, no horário de trabalho, isso pode dar justa causa? Pode. Não só justa causa, mas como uma advertência ou suspensão. Muita gente tem a dúvida se na empresa onde ela trabalha pode ser proibido o uso do celular. A justiça já declarou que sim. Mas só que tudo tem que ser regulamentado, regimento interno e tudo mais. Agora, por exemplo, se é uma condição de segurança, é uma falta grave. Eu não posso, por exemplo, trabalhar num posto de gasolina e ficar no celular do lado da bomba. Sim. Entendeu? Então, assim, eu simples fato de mexer no celular já estou expondo todo o ambiente de trabalho a condição especial, entendeu? Então, assim, pode gerar justa causa, sim. No caso de um escritório, mas nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Rafael, em casos de um escritório, um consultório, também pode acontecer justa causa se o funcionário não largar o celular? Pode, né? Porque ele não está cumprindo os seus deveres empregatícios, né? É uma indisciplina, né? No caso. Então pode ser aplicado, sim, independente do local de trabalho. Então, para vocês que vivem no celular, atentos a isso, até porque o emprego está difícil. A crise está batendo a porta, né? Com força. Então segure seu emprego, cuidado. E você que me mandou essa pergunta,
fique atento se esse caso estiver acontecendo com você, tá? E deixar bem claro também o seguinte, que a proibição de uso constante. Agora, aconteceu emergência e tudo mais, isso aí releva, né? Isso aí não tem problema nenhum. Até obviamente. porque pode acontecer. Pode. Agora, existem muitas empresas em que é determinado, inclusive, que o empregado não deixe o celular no ambiente de trabalho. Guarde no armário, lá no banheiro, tudo mais, não leve nem para o ambiente de trabalho. Isso é permitido também. Então, atenção. Mas quando existe uma demissão por justa causa, qual o direito que o empregado tem? A gente até brinca no nosso meio que ele não tem direito, né? Na verdade, o que acontece? A justa causa, o próprio nome fala, né? O empregado deu motivo para aquilo, né? Em tese. Na demissão sem justa causa, quando o empregado é mandado embora sem motivo algum, ele vai receber inúmeros direitos. O saldo do salário, o aviso prévio, o 13º, férias proporcionais acrescidas, as guias de emissão do seguro-desemprego, as guias de emissão do saque lá do FGTS. Agora, quando se trata de justa causa, já é totalmente diferente. Pelo fato dele ter dado motivo para a demissão, ele já perdeu, por exemplo, o seguro-desemprego, porque uma das condições do seguro-desemprego é justamente a demissão sem justa causa. Já começa por aí. Então, assim, a grosso modo, ele vai ter direito ao saldo do salário trabalhado e às férias acrescidas. Nem férias proporcionais ele tem direito. Só acrescidas? Só acrescidas de 1/3 constitucional, né, que a gente chama. Pois bem, então faça por onde? Faça por onde. Porque é pior do que se imaginava. Ou melhor, exatamente. É melhor. Exatamente. Até porque eu acho que toda empresa hoje quer um funcionário qualificado. É bom falar em empresa porque muita gente tem a dúvida sobre o FGTS na demissão sem justa causa. Ela é válida, tá, gente? Mesmo com a justa causa, o empregado deve receber lá na conta vinculada. O FGTS. Porém, ele não tem o direito ali igual na demissão sem justa causa. Entendeu? Então ele tem direito... vai depositar, vai estar lá. Só se ele quiser sacar? Não vai não. E esse dinheiro fica... Fica na conta vinculada, fica lá. E quem pode sacar? Só o trabalhador. Só nas hipóteses previstas em lei. No caso de enchentes, na caso de doença, saúde, comprar uma casa. Exatamente. Só nesses casos, exatamente. assim. Eu mesma não sabia disso. Porque o que acontece? Se a pessoa ficar sacando toda hora, o fundo perde o propósito dele, né? Então, assim, o legislador, ele previu essas hipóteses características, né? Pois bem, quantos dias, você já até falou isso aqui no programa, posso faltar no caso, quantos dias que eu perco as férias em faltas? Mas nesta vez, se um membro da família faleceu, quantos dias ele pode faltar? A CLT, ela prevê hoje, atualmente, 2 dias. 2 dias. Só que ela faz a ressalva de quem são esses membros da família. Ela fala que é descendente, ascendente, irmão ou dependente. Muita gente acha o seguinte, o namorado do vizinho, o vizinho faleceu. Não é bem assim, a CLT não prevê esse tipo de pessoa não, tá? Então, assim, para essas pessoas previstas lá na CLT, o empregado tem direito de falta de 2 dias. Inclusive, um ponto interessante, porque no último ano nós tivemos a mudança, né, das questões das faltas justificadas. Hoje em dia, o trabalhador ele pode faltar 1 dia para acompanhar o filho no médico, 2 dias para acompanhar a mulher grávida em consulta médica. Então, assim, são 11 faltas justificadas. Então não é tão ruim assim. Eu acho assim que é proporcional, né? Proporcional. Não seria ruim, entendeu? E pode acontecer, no caso, existe também, né? A esposa tem direito à licença maternidade. Tem. Agora o marido também, a paternidade. Paternidade. Bacana também isso, né? É a evolução dos direitos, né? Então, assim, o pai também tem o direito de conviver com a criança. Claro, lógico. E até porque, às vezes, acontece, né? Nós estamos no mundo para isso. Pode acontecer algo com a mãe e o pai cuidar, então ele também tem o direito de ficar em casa cuidando do bebê. Exatamente. Pois bem, em caso de morte do empregado, qual o procedimento que o empregador tem para efetuar a rescisão? Aí está uma coisa que acontece muito no meio trabalhista. É para quem pagar e como pagar. Como pagar. Exatamente. A lei fala que o prazo seria o mesmo de uma rescisão comum. Ou o primeiro dia útil do término do contrato, ou 10 dias corridos quando não tem um aviso prévio indenizado. Só que aí surge a questão, para quem pagar?
E como pagar? Como pagar? Então, assim, a primeira orientação que eu faço é o seguinte: tenha o cadastro atualizado do seu empregado. Filhos, mãe, pai, dependentes. Por quê? A lei fala que o seguinte: quem tem direito a receber são justamente essas pessoas, em cotas proporcionais e iguais. Iguais? Iguais. E isso se torna um problema para o empregador. Como que ele vai pagar esse igual? Porque muitas vezes o empregado tem família e ele não sabe. O empregador não sabe que o cara tem outra família ou tem outro filho. Outro filho. Isso às vezes é muito comum. Então o que acaba acontecendo na prática? Como o empregado às vezes não fornece as informações corretas e o empregador também não busca saber isso, e ninguém está preparado para a morte, né, obviamente, a opção mais viável hoje em dia é a consignação judicial. O que o empregador vai fazer? Ele vai tentar identificar quem são as pessoas que devem receber, os filhos, a esposa, o esposo, etc., e vai abrir um processo, literalmente. Ele vai propor uma ação na justiça e vai depositar aquele valor lá na conta para que a justiça, então, determine quem vai receber o quê. Entendeu? Tá, e aí aparece uma segunda esposa. Justamente, por isso que tem ação judicial. E aí esse juiz Aí vai que já deu a sentença. Já fica o encargo da justiça. E se ele já deu a sentença e depois descobre uma... Aí essa pessoa interessada tem que né? propor uma ação na justiça. E aí essa empresa tem que pagar essa Não. Aí a empresa já não tem mais responsabilidade sobre aquilo. Porque uma pessoa nova, ninguém tem conhecimento, né? A empresa fez o correto, ela procurou a justiça, depositou e tudo mais. Agora, uma coisa interessante, muitas pessoas às vezes não sabem. Mesmo no caso do falecimento, o dependente, a esposa, ela tem direito de ingressar uma ação trabalhista pedindo horas extras, por exemplo. Muita gente não sabe disso. Mas como assim horas extras? Exatamente. Por exemplo, que o direito trabalhista ele não pode ser apagado, mesmo com a morte, né? Então, por exemplo, se o falecido tinha direito, por exemplo, a um salário atrasado, aquela pessoa que está habilitada como dependente, ela tem o direito de entrar na justiça em nome daquela pessoa. E é ela que vai receber. É assim que funciona. Gente, são tantas informações. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Não saiam daí, viu? Olho a Olho, com Cida Campos. Doutor Rafael, alguns condomínios, nós sabemos que tem vários condomínios, que tem vários funcionários, limpeza ou porteiro, seja o que for. Existe uma norma, né, trabalhista que é exigido que este funcionário faça exames periódicos. Isso procede em quanto tempo? Bom, na verdade, não existe nenhuma previsão que fale assim, olha, esse funcionário tem que fazer exame. O que acontece? Para você ser admitido e demitido, tem que ser feito o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. E esses dois exames são obrigatórios. Por que são obrigatórios? Porque você não pode ser admitido doente e nem pode ser mandado embora doente. Esse é o propósito dessa obrigação. Agora, o que muitas empresas fazem sob sua condição, que é até uma questão de resguardo, né? Que são os ASOs periódicos. 6 meses, 1 em 1 ano. Então, assim, a obrigação é o ASO admissional e obrigacional. O periódico é opcional. É opcional. Para qualquer classe. Mas é melhor fazer. Sim, por exemplo, né? Um empregador que tem muitos funcionários é interessante, porque ele faz esse acompanhamento médico dos seus funcionários, e a partir do momento que já aparece aquele funcionário com problema, ele já sabe, entendeu? Então, está preparado, vai dar o auxílio ao funcionário, entendeu? Então, assim, é uma questão de proteção, entendeu? No caso de doença, no meio termo aí, se ele adoecer no meio do caminho, o que é feito? Pode mandar embora, ele tem que segurar, a empresa tem que segurar, como que funciona? Veja bem, né? Vão depender do que tipo de doença é essa. Se for uma doença ocupacional, obviamente a empresa não pode mandar embora, é responsabilidade da empresa. Agora, o que surge uma dúvida, às vezes, por exemplo, uma doença que não tem característica ocupacional, por exemplo, um AVC, alguma coisa do tipo, etc. Nessas situações, o contrato de trabalho fica suspenso. Como suspenso? É porque o tempo de serviço dele fica ali suspenso. Ele fica vinculado. À empresa? Fica vinculado, ele não é demitido. E esse tempo de serviço dele é como se ficasse suspenso. Porque ele vai ficar nesse período à disposição do INSS. É o INSS que vai pagar o salário dele, o benefício dele. Agora, surge um problema seríssimo nesse ponto. Porque a presunção de capacidade dele para o INSS
é que um dia ele possa retornar. Então, muita gente às vezes fica doente, não se recupera e esse contrato fica aí, ó, ao vento, E aí? esperando a morte do empregado, infelizmente. Porque o empregador não pode mandar o cara embora. E aí o INSS continua pagando. Continua. E se essa condição de saúde não ocupacional for convertida para ocupacional, o funcionário pode ir lá requerer na empresa, que aí a empresa tem que pagar o FGTS dele, etc, etc. Ele melhorou. Ele quer voltar para a empresa recebe de volta, mas aí pode mandar embora meses Não. depois? Tem a questão da estabilidade. Ele melhorou. Vamos supor que ele estava em gozo de benefício do INSS, cessou o benefício, foi constatado que ele tem capacidade para voltar. Passou pelo o ASO de retorno ao serviço, que é a mesma coisa do ASO admissional, ele vai retornar. Dependendo do tipo de afastamento, se for, por exemplo, um afastamento... De AVC. Não, geralmente uma AVC a pessoa não recupera. Mas, por exemplo, um afastamento por conta de ocupacional, esse funcionário tem a questão da estabilidade. Que até então, se for uma doença ocupacional, a empresa tem que emitir a CAT, né, que é Comunicado de Acidente de Trabalho. Então, durante esse período de prescrição, não pode ser mandado embora, não. Então ele tem que ficar na empresa quietinho. Exatamente. A empresa tem que respeitar esse período ali. Em caso de demissão, quanto tempo eu, ou o João, ou o Pedro, temos para entrar na justiça? O prazo prescricional da ação. O que acontece? Nós temos dois tipos de prazo, para as pessoas entenderem. Um é para se ingressar com a ação, e o outro é referente ao tempo que eu posso requerer na justiça. Como, por exemplo, eu trabalhei 10 anos numa empresa, e a justiça fala o seguinte, a nossa lei fala o seguinte, que você só pode requerer os 5 últimos anos. Agora, independente se eu trabalhei 10, 15, 20, são 5 últimos que valem. E aí perde Exatamente, os outros 5 ou os outros 20, perde não importa. tudo. É 5 anos de prescrição dos créditos requeridos na justiça. Agora, quanto tempo eu tenho para pedir esses créditos? A lei fala que são 2 anos, com o fim do término do contrato. Passou de 2 anos, não Aí pode... perdeu, prescreve. Aí a Prescreve. pessoa não tem mais como requerer aquilo na justiça. É permitido o empregado ter 2 registros na carteira de trabalho? 2 ou mais, não existe nenhuma proibição. É mesmo? Exatamente. Veja bem, isso vale para o funcionário do regime privado, tá? O público não é assim, porque normalmente... Carga horária. Não é questão de carga horária, é questão de exclusividade. Ou, por exemplo, um juiz ele não pode ser, vamos supor, outra coisa. Ele é um juiz. Agora, o funcionário privado, igual, por exemplo, o motoboy, isso é muito comum no motoboy. O cara trabalha de manhã numa empresa e de tarde e noite em outra. É permitido. Agora, os princípios do trabalho falam o seguinte, que esses empregos devem ser compatíveis. Eu não posso, por exemplo, trabalhar numa empresa e depois trabalhar em outra concorrente direto, né? Existe uma incompatibilidade com isso. Agora, o que se deve ser respeitado primordialmente é a questão de compatibilidade de horário de serviço. Não pode um sobrepor o outro, porque até então a justificativa de estar trabalhando em outro emprego ela não é plausível para o empregador que está sendo prejudicado por conta dessa falta. Entendeu? E até porque pode acontecer o que nós acabamos de falar agora sobre uma advertência, sobre a justa causa. Exatamente. Se eu saio da casa, por exemplo, uma empregada doméstica, sai da minha casa antes de terminar o horário e vai para sua casa trabalhar, isso é problema. Exatamente. Ela não está cumprindo a jornada pactuada no seu contrato de trabalho com ela para fazer outro emprego, entendeu? Então, assim, tem que ter essa ressalva. Então, atentos. E para nós encerrarmos esse bate-papo, é lógico, evidente que eu vou perguntar. Sempre tem uma pergunta escondida na manga, uma carta. Doutor Rafael, existe empresas que ela contrata, ou melhor, ela faz um contrato com o funcionário e depois ela fala que foi experiência de 3 meses. E aí demite. Esse contrato fica na gaveta. Só para o empregado. Ou para o empregador. O empregado, ele pode entrar na justiça? Veja bem, a lei deixa bem claro lá qual é o período de experiência. Certo? É muita inocência também do empregado assinar 2 tipos de contrato de emprego. Se isso acontecer, eu já deixo bem claro, não faça. Ou faça denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego, porque é fraude. Né? Ele está assinando 2 tipos de contrato
e o empregador ali na artimanha está tentando se resguardar. Agora, o que a lei fala é o seguinte: se o contrato for de experiência, não tem nem o que se reclamar. Ele pode reclamar alguma coisa que é de direito do contrato de experiência. Agora, ele nunca pode, num contrato de experiência, requerer o que é do contrato de prazo indeterminado ou prazo determinado. Entendeu? Agora, parte do princípio, não realizar isso. Entendeu? Se tiver 2 contratos Não, diferentes, não não existe, assina, não não assina nenhum nem outro. Não pode, entendeu? Totalmente prejudicial, entendeu? Uma outra perguntinha rápida, doutor Rafael. Assino a carteira do João, mas eu coloco o salário na carteira de R$10, exemplo. Mas eu pago pago R$20. Isso não pode. É sonegação, né? sonegação. Sonegação. Nesses casos, assim, nós recomendamos o seguinte: que tente guardar um recibo, porque geralmente a pessoa dá um recibo, ou não faça. Prefira cobrar isso na justiça. Olha, o meu empregador não está me pagando, está querendo pagar maior, o Ministério Público do Trabalho está aí, o sindicato também está à disposição, e até mesmo o profissional de confiança também pode requerer isso na justiça, né? Porque, como eu já expliquei anteriormente em outros programas, quando você pagar menor na carteira, incide no INSS, FGTS, etc, etc. É prejuízo total, entendeu? É uma falsa ilusão. Muito obrigada, doutor Eu que Rafael. agradeço. Vocês podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, que nós vamos abordar sempre aqui no programa Olho a Olho com Cida Campos. Até o próximo. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.